Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula de ética contábil na turma de 2021/3. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso plano de trabalho, ou seja, como a disciplina está organizada, e vamos também iniciar os estudos da ética. Primeiro eu dividi em 3 unidades, a primeira é a ética ideológica, a segunda é a ética geral e especial e a terceira vai ser a ética profissional. Na ética ideológica, que é onde a gente começa, nós temos uma aula de introdução à ética, que nós vamos ver hoje, com alguns conceitos básicos para que vocês possam pegar mais ou menos o sentido da disciplina. A gente vai ter também uma aula dedicada a esses valores, ao aspecto da consciência e de onde vem a grande parte das regras éticas de certo e errado que a gente tem no dia a dia. Além disso, vamos estudar também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para entender um pouco da sua história, da sua aplicação nos dias de hoje, os próprios artigos e como isso tudo influencia o nosso código de ética. Vamos entender na sequência a ética geral e especial com o papel do contador na sociedade, as normas de contabilidade fora o código de ética e depois a própria introdução ao código de ética na aula 7. Todas essas aulas e unidades, elas vão ter atividades de fixação e avaliações. Tá? As atividades de fixação são, como o próprio nome diz, para reforçar o conteúdo. E as avaliações são aquelas que vão valer a nota e definir o nosso processo de aprendizado. Por fim, então, a gente vai ter a unidade 3 com a ética profissional, onde nós vamos dedicar um tempo específico só para entender o código de ética contábil ou o código de ética do profissional contador no seu nome mais tradicional. Bom, vamos dar início então à nossa primeira unidade com a aula número 1, que são as introduções ou as noções introdutórias à ética. O que se estuda em ética? A ética ela vai ter por objetivo a apresentação e o estudo do comportamento humano. E a gente faz isso com o propósito de estabelecer ali o que é certo e errado dentro das sociedades, né, para manter o que eu coloco aqui para vocês, uma convivência pacífica. Essa convivência pacífica ela pode ser entendida meramente como o nosso dia a dia. Né? De certa maneira, você convive pacificamente com todos aqueles com quem você se relaciona. Apesar de haverem conflitos, os conflitos são resolvidos a partir desse ideal de convivência pacífica, ou seja, eles são sempre resolvidos presumindo que a partir da resolução deles a gente tem uma melhor convivência. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz a partir da análise, da reflexão e da criação ou estabelecimento desses níveis aceitáveis de comportamento. Que aqui nada mais é do que dizer, olha, isto pode e aquilo não pode, isto é certo e aquilo é errado. Tá? Então, basicamente, para vocês entenderem o que é a ética no seu estudo de maneira genérica e como isso é feito, ou seja, o que nós vamos fazer nessa disciplina. Para entender melhor isso, eu trouxe aqui para vocês o conceito e a formação, né, que eu chamo de a formação da sociedade, para só relembrar o seguinte, uma sociedade ela é composta por diferentes indivíduos, cada um desses indivíduos possui diferentes personalidades, desejos, vontades, enfim. Entender essas personalidades é o que nos ajuda a entender o que é certo e errado dentro de cada sociedade. E aí, para exemplificar o que seriam diferentes sociedades, eu trouxe aqui. A família é um ambiente em específico, a sua casa, né, a convivência com seus familiares. O trabalho é um ambiente separado disso. Os amigos, enfim. A gente tem e participa de diferentes sociedades ao longo da nossa vida. Entender como cada um desses indivíduos se comporta em cada um desses ambientes é o que a ética busca fazer, para estabelecer então esses padrões. E isso a gente faz buscando identificar quais são os valores que cada um desses indivíduos possui dentro de si. Né? Então a gente começa de dentro para fora. Entendendo então a personalidade individual, buscando identificar esses conceitos, como eles foram adquiridos, para separar ali e determinar o que deve permanecer ou não. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, que a ética ela não é ensinada. Eu não posso ensinar para vocês o que é ética, mas vocês podem aprender o que é ética. Né? Ou seja, eu não posso chegar aqui e estabelecer isto é certo, aquilo é errado. Eu preciso direcionar essa reflexão para que vocês possam pré-determinar, de acordo com aquilo que vocês já acreditam, se é certo ou errado tomar determinada atitude. Vocês vão ver que o código de ética, por si só, acaba fazendo a mesma coisa. Então aí, para fechar essa primeira aula, eu deixo para vocês o mito da caverna, que tem aí diferentes versões, diferentes fins principalmente, mas a história, a essência em geral é a mesma. Tem-se um grupo de indivíduos que está preso a uma caverna, um ambiente escuro e fechado,
que dentro dessa caverna passam ali algumas imagens, né, como a gente pode ver, que são na verdade sombras do que de fato as coisas são. Então esses indivíduos aprisionados nas suas próprias bolhas, enfim, acreditam que aquilo é o mundo real, porque nunca experimentaram nada diferente daquilo. Então, o fato deles acreditarem que aquilo é o real faz com que a gente entenda que muitas das vezes o que a gente acha que é certo ou errado, na verdade, é só uma ilusão, porque a gente só experimentou aquilo até aquele momento. Então, na maioria dos mitos, nas suas versões, o indivíduo ele sai da caverna e conhece a verdadeira luz, ou o verdadeiro sol, ou enfim, ele acaba enxergando a verdade, né, ao sair da caverna. E quando ele enxerga essa verdade, acontecem diferentes coisas com ele. Alguns mitos dizem que ele acaba ficando cego porque essa verdade ela é muito forte, né? A luz, pela primeira vez, ela acaba cegando e assusta o indivíduo. Outras versões dizem que ele volta para dentro da caverna e tenta salvar os seus companheiros, mostrar que aquilo que eles estão enxergando não é a verdade, não é o mundo como ele é. Em algumas dessas versões, inclusive, ele acaba sendo condenado por isso, né, por, digamos assim, falar a verdade, e acaba sendo reprimido, né, sendo preso novamente dentro da caverna e etc. Ele é fantástico porque apresenta muitas versões diferentes e todas elas nos ajudam a refletir sobre alguma coisa importante. E aí, para terminar o raciocínio, eu deixei aqui algumas questões para vocês já refletirem aqui durante a aula, fora a nossa atividade de fixação que já eu vou mostrar. Então eu deixo aqui ó, duas perguntinhas básicas, que é: qual lado da caverna você acha que você está nesse momento? E se você acha que já esteve ou que está fora da caverna, né, se libertou das amarras do cotidiano, digamos assim, já conhece a verdade como ela é, como permanecer ou como fazer para permanecer fora da caverna, né, em contato constante com a verdade, mantendo-se ali íntegro, honesto, enfim, conhecendo a verdade como ela é. E aí, para vocês fazerem esse raciocínio, eu deixo a pergunta que é o seguinte: como eu vim parar aqui? Faça essa pergunta para você mesmo. Então, o aqui que eu me refiro é o terceiro semestre de contábeis, né, pelo curso de ciências contábeis, mais especificamente a faculdade, mais especificamente o momento que você se encontra agora. Para fazer isso, basta que você reflita sobre quais foram as escolhas que você tomou. Então, só para dar um exemplo, a faculdade que você está fazendo nesse momento, ela foi uma escolha sua? Será que talvez alguém tenha te sugerido que fazer faculdade é uma coisa boa e você acreditou que aquilo era uma verdade? E isso, quando você experimentou, quando você foi lá, fez o primeiro semestre, segundo, está fazendo agora o terceiro, virou uma verdade? Você consegue entender e distinguir isso? Então, além disso, vocês podem também pensar no ambiente profissional que vocês se encontram, podem pensar em diferentes circunstâncias e situações. Eu deixo ali também uma outra sugestão, que é possível que exista uma outra realidade diferente dessa. Para fazer um exemplo, imagina que você tem o sonho de fazer outro curso, né? O sonho de fazer veterinária, medicina, se tornar um advogado, se tornar um engenheiro, qualquer outra coisa, né? Fazer teatro, enfim, qualquer situação que vocês imaginam. Então, se é possível que existe essa outra realidade te faria mais feliz? Talvez esteja aí você num conflito interno de buscar uma coisa porque os outros disseram e não buscar aquilo que você realmente acredita. É esse o papel dessa aula, mostrar que talvez é possível criar mecanismos ou formas de atingir aquilo que você de fato deseja. E por fim, obviamente, né, o para onde eu quero ir. Então, a partir do momento que você entende quem você é, o que você gosta, enfim, se você está de fato nesse caminho, fica mais fácil entender para onde você quer ir, o que você quer se transformar. Né? Então, você quer ser um bom pai de família, você quer ser uma boa mãe de família, você quer ser um bom estudioso, você quer ser... Enfim, existem diferentes versões do próprio indivíduo, mas entendê-las é o grande segredo. Né? E não ficar apenas numa ilusão a partir do que os outros nos sugerem, do que os outros nos propõem. Tá? Então essas reflexões elas não precisam ser entregues, elas são para serem feitas aqui como um fechamento da aula de hoje, e vocês podem anotar se quiserem, podem me mandar se quiserem perfeitamente. Mas a atividade de fixação por si só é outra coisa. E aí eu direciono as perguntas para que fique um pouco mais objetivo. Então mostrando aqui para vocês essa nossa primeira tarefa. E aí eu tenho 4 perguntinhas bem simples, bem básicas, que vocês vão, acredito eu, gostar de responderem.
Então, a primeira aqui é o que se busca estudar em ética, né, de acordo com o que você aprendeu hoje, com o conhecimento que você já tinha, com outras coisas que você leu, outros vídeos que você assistiu, enfim, da forma que você preferir. O que eu quero é que vocês respondam com as suas palavras, tá? Não precisa se preocupar em trazer conceito, referenciar, fazer nada disso. Apenas escreva com o seu próprio linguajar, como se eu e você estivéssemos na sala de aula presencial. A segunda pergunta é como você define então, ou costuma definir os conceitos de certo e errado no seu próprio dia a dia, né? Então, quais são os parâmetros? Existe um limite claro? Existe para você o certo e errado já como pré-definido? Ou você escolhe de acordo com as situações? Enfim, na forma que vocês preferirem responder, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade e gastem um tempinho realmente para poder explicar isso de uma maneira muito natural. A questão número 3 já direciona para o mito da caverna, né, onde eu pergunto aqui qual é o seu entendimento, porque talvez você tenha entendido o mito da caverna diferente do professor. Então, vale a pena escrever aqui a sua opinião. E, por fim, né, de acordo com o que eu já estabeleci aqui, você acredita já ter estado fora da caverna. Qual é a sua resposta para isso? Em algum momento você esteve ou acredita ter estado fora da caverna, enxergado a realidade como ela é, né? Teve um momento de iluminação, de desilusão, enfim, podem ser vários nomes que nós damos para isso. Mas você acredita que de fato conheceu o que a gente chama de luz ou verdade, enfim, o nome que você quiser escolher também. Então, perceba que para chegar nesse ponto é preciso passar por algumas etapas. E eu quero que vocês me expliquem quais foram essas etapas, caso vocês tenham, acreditam ter estado já fora da caverna. Então, são essas 4 perguntinhas. Espero contar com a participação de vocês, fico ansioso para ler as respostas, né? E estou à disposição, tanto por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, a forma que vocês quiserem aí, para que a gente possa fazer uma boa construção de conhecimento ao longo desse semestre. Obrigado por ter assistido a primeira aula, eu vejo vocês na aula número 2, onde nós vamos falar um pouco mais sobre os valores, a consciência e a origem, né, ou as fontes das regras éticas como nós conhecemos. Bons estudos e até a próxima!